Olá, bom dia. Estamos às 2h17 da manhã e estamos aqui para gravar mais um vídeo em continuidade à nossa série Vida Após a Morte e, assim, deixar vocês certos e seguros do que acontece depois que a gente sai do corpo físico e vai para o além. Então, existem três hipóteses. A primeira hipótese é a mais conhecida, é a da reencarnação. A segunda hipótese, parecida, mas diferente, é da transmigração. E a terceira hipótese, que é quase que exclusivamente dos cristãos, é a da ressurreição. Bom, vamos neste vídeo procurar tirar limpo qual das três hipóteses seria mais viável. Ou seja, aquela que for mais viável não seria hipótese, seria uma teoria. Então hoje vamos determinar qual é a teoria que explica o que existe depois da morte. Vamos agradecer aos nossos inscritos no Colégio Mauro Caldeus. Lembrar que nós temos sempre uma aula de 15 em 15 dias postada no nosso nicho e uma reunião da maçonaria de tradição no último domingo de cada mês. Nesse caso, nesse mês de maio, será no dia 28. Agradecendo aos nossos caribus que nos sustentam, vamos começar então. Fiz uma pesquisa, que já mostrei a vocês várias vezes, que começou em 1920 com Claude Wood Shannon. São astrofísicos. E terminou em 1968 com a americana Vera Rubin. Isso aqui foi um vídeo que eu pausei e essa pesquisa chega à seguinte conclusão. Ao contrário do que se pensava, o átomo, ou seja, a parte menor, mais íntima de tudo que existe, não é um pequeno sistema solar em miniatura. Aquela ideia de que o átomo, ou seja, a parte menor da matéria, é um sistema solar em miniatura, é um centro chamado núcleo celular, ou núcleo atômico, né? E em volta elétrons, aquilo ali caiu completamente. Essa pesquisa seríssima, publicada na revista Advance, no ano de 1961, e publicada de novo na revista O Vazio e o Nada, por Stan Oswald, americano, no livro Pattern of the Void, Padrões do Vazio, no Chile, em 1977, chega à conclusão de que a matéria que nós vemos, chamada tectônica, é apenas 5% do universo total. 95% é invisível. É matéria escura e energia escura. Então, junto com essa descoberta, que o nosso universo de 86 bilhões de anos-luz de diâmetro, minha gente, olha, não é pequeno, hein? 86 bilhões de anos-luz, a luz percorre o espaço a velocidade de 300 mil km por segundo. Nosso universo tem 86 bilhões de anos-luz de diâmetro, de equador. Mas ele é apenas 5% do universo total. Portanto, é uma gota no oceano. Nós vivemos nesses 5%, só. E o resto é Javé. É o nosso Deus menor, o Deus no nosso sistema. Bom, esclarecido isso já é matéria escura, energia tectônica e matéria tectônica, já é fato, é ciência. Estou partindo aqui da ciência. Meu canal é Onisciência e Fé. Nenhuma só, nem outra só. Então, tendo chegado a essa conclusão, chegamos então ao ramo da parapsicologia, que aqui nesse livro, Parapsicologia no Equilíbrio Integral, chegamos à conclusão de que o homem tem dois corpos ou mais. Nessa gravura aqui é fácil de se perceber. Ó, aqui está o corpo físico e aqui está o corpo parafísico ou duplo etérico. Bem, quando morre uma pessoa, este físico vai para a terra. É comida e vira pó. E este aqui permanece
e vai para o além. Ou seja, entra num túnel e vai até Deus sabe onde. Mas o fato em conteste é que o duplo etérico não morre. Ele permanece. Pode ser visto sozinho, tá vendo? Ó? E pode ser visto numa fotografia Kirlian, pode ser visto junto com o corpo físico. Então, nós temos uma parte imortal. Isso é apenas um, são 11. Esse aqui é só o primeiro. Então, esse morre, vira pó. Este não morre. Depois deste ainda tem mais 10. Então, e para onde vão todos os corpos etéricos depois da morte? Eles entram num túnel. E esse túnel, todos os que têm a experiência quase morte já viram esse túnel. Esse túnel faz com que as almas, assim que a gente chama, se dirijam para um local que é o céu ou qualquer coisa semelhante. O fato é que elas vão para algum lugar, todas descrevem isso. Um túnel e entram nesse túnel. Mas olha, só o duplo etérico, aqui o corpo físico não está. E aí, uma vez que estão lá, elas têm a possibilidade de voltar. E aí é que nós vamos entrar agora. Então morremos, viramos almas. Viramos almas. Uma vez que viramos almas, então vamos para outro plano, chamado plano etérico. Né? Alguns chamam astral, mas o astral é o terceiro. O etérico é o segundo. Todos vão para aqui. Depois daqui, aí agora não vamos nesse vídeo falar. E aí o que acontece? Há duas possibilidades. Voltamos reencarnando, como Kardec ensina, ou voltamos apenas episodicamente, ou seja, de vez em quando, e fazemos contato com quem está aqui. Ou seja, num terreiro de Umbanda, o que acontece? Uma daquelas almas, simbolizada por uma mão, entra em contato com um ser humano, um corpo, e isso é simbolizado por esse ponto luminoso. Isso aqui nos leva para o terreno da Umbanda. Então, na Umbanda, eu cambandei um preto velho durante 5 anos, então cansei de ver seres de outro plano, ou seja, o duplo etérico de alguém, simbolizado por essa mão, entrar em contato, aqui está significando o ponto de contato, com o corpo de uma pessoa viva, meu próprio irmão. Incorporava. O nome disso é incorporação. E é estudado amplamente, eu conheço profundamente. Fiz 5 anos de estágio. Então, essa seria uma possibilidade. Então, isso é incorporação. Há uma fragmentação da alma. Ou seja, quando a gente morre, então, segundo a teoria da Umbanda, a alma se fragmenta. A parapsicologia comprova isso, mostrando que não é o cérebro todo, ou seja, não é a mente toda, mas apenas a metade dela que volta, somente a metade, simbolizada aqui por algo que é um chip. Então, esse chip está fora do cérebro. Ó, o cérebro está dividido em 2, e aqui esse chip estaria onde? No duplo etérico. Ou seja, nós morremos, depois que nós morremos entramos no túnel, depois que nós entramos no túnel, então a gente pode voltar. Mas a gente pode se comunicar com os vivos sem voltar de vez, sem reencarnar. Então vamos encarar essas duas possibilidades. A primeira possibilidade é, você morre, você entra no túnel, vai para o além e fica lá. Primeira possibilidade, você volta e reencarna em um corpo de alguém. Esquece tudo que viveu antes. Então volta ao zero. Imagina você, se Deus fizesse isso, me decepcionaria. Por quê? Imagina você, Einstein, Darwin, Newton,
que acumularam tanto conhecimento, morreram, depois que morreram, foram para o túnel, depois que foram para o túnel, então, voltaram, segundo Kardec, e reencarnaram em alguém que nós não sabemos quem é. Essa é a tese de Allan Kardec. E aí, ao fazer isto, está aqui a cara do bonitinho, ó. Ao fazer isso, ele esquece tudo. E aí, se ele esquece tudo, o que é que adiantou a vida que ele viveu? Nada. Ele não sabe de nada. Não lembra de nada. Ele não sabe quem era. Então, Deus seria um ignorante. Deus seria um idiota. Fazer com que Einstein chegasse ao ponto onde chegou, foi o único homem que usou 45% da mente. Ninguém usou essa quantia. Agora imagine que Einstein estivesse encarnado em mim, mas eu não saberia nada do que ele soube, nada do que ele viveu na vida passada, porque há o esquecimento. Segundo a própria teoria de Kardec, as almas se esquecem. Então, para que adianta eu reencarnar? A outra teoria, que nós vamos mostrar, que estão aqui mostrando a vocês, seria que o duplo etérico, que é imortal, existe, as duas teorias afirmam a mesma coisa, só que ele não volta para o corpo de outra pessoa. Uma vez que ele deixa esse corpo, ele volta apenas em um pedaço, ou seja, há uma quebra, há uma fratura. Ó, o cérebro, a mente se divide em duas. Aqui nós temos uma mente dividida, ó, em dois pedaços. Um pedaço é a pessoa. Einstein, na sua vida particular, com a esposa, os filhos, as brincadeiras e a vida dele. E aqui é o projeto dele. Ou seja, ele tem que ser um astrofísico, como mostrei nesse caderno, e agora descobri, em 1968, que o átomo não é mais aquilo que se pensava. O átomo é uma informação. Essa é a última notícia que nós temos. Então, quando acontece isto, é a tese que eu esposo, a parte que era minha vida particular, meus pecados e meus defeitos, fica lá em cima, vai ser julgada. E a parte que é útil, ou seja, o projeto, o programa, o meu conhecimento, volta e se comunica onde? Num terreiro de Umbanda. Na mesa kardecista eles não permitem isso. No terreiro de Umbanda eles permitem. Cansei de ver. Então, o certo não seria a alma, simbolizada aqui por isso aqui, encarnar em outro corpo, mas ela se comunicar com outro corpo. Cansei de ver, né? Um preto velho, um malandro, um caboclo, entrar em contato com o corpo do meu irmão. Aqui seria a mão do meu irmão, supostamente. Aqui seria a mão da alma que está no além. E aqui seria o ponto de encontro das duas. E aí ela lembra de tudo. Ela tem um conhecimento fantástico, 10 vezes maior do que o que ela tinha aqui. Ou seja, se a Einstein aqui já sabia o que está aqui, que o átomo não é o que se imaginava, sendo só a miniatura, é informação. Informação, olha só se mede, mas não se vê. Mas é essa a última descoberta da ciência. O átomo é apenas uma informação. Então, esses astrofísicos trabalharam na mesma época de Einstein. E também subiram. Também levaram esse conhecimento. Esse conhecimento seria perdido se eles voltassem e reencarnassem. Por quê? Porque não se lembrariam de nada. Agora, a tese da transmigração diz que volta um pedaço apenas. Ou seja, há uma fratura, há uma divisão da mente, minha gente. Não é do corpo, não é do cérebro não, tá? O cérebro vira pó. O cérebro vai para debaixo da terra e os bichos comem. Aqui é a mente. Então, a parte pessoal, os pecados e as culpas e os erros se separa do projeto. E o projeto inteligente, que vai passar para outro, que vai passar para outro, vai passar para outro. Assim, eu vivo o projeto de um sacerdote egípcio, que Totem me levou até lá no ano 2320, e eu vi um sacerdote, eu entrei no corpo de um sacerdote egípcio. Então, há essa separação. Havendo essa separação, é possível a comunicação
Só que essa comunicação é muito mais vantajosa do que a reencarnação. Por quê? Porque quando um preto velho entrava em contato com o corpo do meu irmão, que é médium, eu também sou, mas eu não incorporo, está aqui do meu lado meu mestre, ou seja, as entidades que desencarnaram, né, e estão em outros planos. Então, elas estão aqui e eu posso entrar em contato com elas. Eu não permito que elas incorporem. Eu fico de um lado, ela fica de outro, e eu não permito essa fusão. Eu deixo elas lá, eu fico cá, a minha mente bloqueia e ela não consegue entrar na minha mente. Agora, o que acontece? Tudo o que elas sabem, que é muito, porque o que eu sei hoje, quando eu morrer, será 10 vezes mais, porque eu me livrarei da limitação do corpo, e olha como é mais inteligente. Deus seria burro se houvesse a reencarnação. Seria a maior burrice que Deus poderia fazer. Por quê? Porque você esquece tudo. E você esquecendo tudo, eu teria começado do zero. Eu não comecei do zero. Por isso que eu sei o que sei. Por quê? Porque eu tenho consciência. Olha aqui, ó. Essa bolinha aqui significa um chip. E esse chip não está no cérebro. Ó. O cérebro está aqui. Não está no cérebro. Então, quando o cérebro é comido pela lagarta, pelos bichos, esse chip está no duplo etérico e ele fica no duplo etérico. E aí, quando eu nasci, esse chip foi colocado na minha mente quando eu era um embrião. E eu, pouco a pouco, a cada momento da vida em que eu precisava de uma resposta, eu me lembrava. Me lembrava por quê? Porque o chip está aqui, ó. Está aqui do meu lado, porque o duplo etérico tem 4 centímetros. Isso é muito mais inteligente do que a reencarnação. Por quê? Tudo que eu sei, e não é pouco, eu domino 11 ciências. 11 ciências. Então, eu tenho domínio absoluto sobre 11 ciências ocultas ou comuns, acadêmicas. E por que eu sei, e por que eu domino isso? Porque esse chip aqui me foi mostrado por Thoth, meu mestre, e quando eu tenho uma necessidade de informação, eu recorro a ele. O meu cérebro agora aqui, metade está em contato com o chip, e a outra metade não está. O contrário, afirma Kardec, seria que aqui já mostra a mente dividida, mas Kardec não supõe essa divisão. Supõe que a mente total vai para outro corpo. Então seria essa figura. A mente total, que seria o duplo etérico, vai para outro corpo e lá esquece tudo. Então é uma merda, não adianta nada. Para que adianta então? Eu aprendi tanto no ano 2320, 2230, aprendi tanto, e aí agora essa minha mente aqui, simbolizada por isso aqui, então veio para outro, do ano 2230 até hoje, passando de um para outro com uma tocha olímpica, e aí chega hoje, eu, que sou herdeiro de toda essa cadeia, que a gente chama o raio, essa é a transmigração, então essa mente aqui está em mim, é de outra pessoa, eu não me lembro, não tenho memória nenhuma dela, não sei quem é ela, não tenho o conhecimento que eu tinha. Olha que absurdo, Deus não joga dados, disse Darwin. Deus projetou tudo. Então, todo o conhecimento que eu tenho é lembranças das minhas vidas passadas. Eu apenas me lembro. Então, toda vez que eu quero fazer, por exemplo, por que eu estou defendendo essa ideia aqui? Porque eu sei que é assim. Porque eu me lembro que é assim. Porque eu me lembro que eu fui um sacerdote egípcio no Egito na época em 2230 a.C. E que ele passou para outro, e outro passou para outro, mas ele todo, não. Não, ele todo não. Kardec disse que ele todo, que ele todo, a mente toda de um vai para o outro. Isso seria uma merda, porque eu não lembraria nada do que aquele sacerdote sabia, nem do outro, 2230 anos. Imagina quantas pessoas viveram. Imagina quantas pessoas passaram esse cérebro, essa mente passou de um para outro, e eu não me lembraria de nada. Essa teoria maravilhosa de Allan Kardec, que ele chama de lei universal. Está em algum desses livros aqui.
a maravilhosa frase, né, dele, de que a reencarnação é uma lei universal. Não sei qual deles está. Mas, se fosse isso, Deus seria burro. Deus, como diz Einstein, me decepcionaria. Porque de nada serviria o conhecimento das minhas vidas passadas. Olha aqui, ó. Olha que burrice. Reencarnação, uma lei, entre aspas, tá vendo? Ó? O autor do livro também não concorda. Universal, não. Errado. Errado. Eu fui um sacerdote no ano 2230 a.C., vi a iniciação diante da pirâmide de Kelps como sacerdote egípcio. Vivi várias outras vidas, mas apenas não fui eu, foi apenas uma parte de mim, ou seja, apenas o chip, apenas a informação. Entenderam bem? Então, a mente total seria isso aqui. Mas ela se parte em duas. E aí os meus pecados pessoais, minha vida pessoal, fica para ser julgada, vai ser julgada por Deus, e o meu projeto, que era o mesmo do sacerdote, foi passando de geração em geração, de um para outro, até chegar a mim hoje. Por isso que eu domino as ciências ocultas e acadêmicas. E quando eu preciso, a lembrança vem. Por que a lembrança vem? Porque ela está aqui, ó, separada dessa aqui. Essa está lá em cima. Essa não me interessa. Essas são as culpas, os pecados e a vida que o Einstein, Darwin, sei lá, levou. Não sei quem foi os anteriores. Eu sei quem foi o 2230 a.C. Então, essa parte não me interessa. Essa parte aqui vai ser julgada e vai receber o prêmio ou castigo. Essa parte é o chip. Esse chip está aqui, ó, no meu duplo etérico. Então, é uma mentira que a reencarnação é uma lei universal. Não só é uma mentira, como vocês podem, é só ir num terreiro de Umbanda, e vocês verão que um médium, meu irmão era um médium, entra em contato, aqui está a mão dele, do meu irmão supostamente, é o corpo dele, entra em contato aqui com uma alma, uma entidade que morreu, e recebe dessa entidade todo o conhecimento que ela tem. Um dia ele me contou, sentou comigo, o Preto Velho, e me contou como era a festa do Ano Novo na Babilônia, no ano 2300. Exatamente quando eu fui lá para o Egito, mas eu fui para o Egito e vi. Fui em duplo etérico, fiz uma viagem astral. Agora, no caso da Babilônia, não. O Preto Velho sentou, estava incorporado no meu irmão, e aí ele contou como era a festa do Ano Novo na Babilônia. Na mesma época, enquanto eu vivia no Egito, ele vivia na Babilônia. Mas ele não, o projeto dele. Então ele lembrava de tudo aquilo que estava no projeto dele. Então, assim, a comunicação entre os mortos e os vivos acontece. E aí é extremamente rendoso. É extremamente rendoso porque eu tenho um conhecimento bastante grande. Estou afirmando a vocês que essa é a verdade, a transmigração. Então, uma parte da pessoa se comunica com os seres vivos e passa o conhecimento que ela tinha quando ela era viva e conheceu tudo isso. Assim, o conhecimento de Newton, o conhecimento de Darwin, o conhecimento de Einstein, o conhecimento de Stephen Hawking e de todos os outros está disponível no mundo do além para que um médium qualquer receba esse conhecimento dele. Isso é inteligente. Isso é um projeto inteligente. Deus me decepcionaria se não fosse assim e acontecesse a burrice que Kardec espalhou e que a maioria acredita que a reencarnação é uma lei, está entre aspas, ó, universal, só que você, quando está aqui, ó, morreu, aí a sua alma sobe, depois ela desce de novo e aparece em outro corpo, e esse outro corpo não sabe de nada, não lembra de nada. Então, o que adiantou a vida que ele viveu? Kardec diz, ele vem pagar os pecados do outro. Ora, pô, mas eu não posso pagar os pecados do outro. O outro que paga pelos pecados dele, né? Então, depois que a gente vai, recapitulando, entra no túnel, todo mundo entra e vai. Agora, não volta inteiro, volta apenas uma parte.
Ou seja, a mente sofre uma bipartição. Essa bipartição está aqui esquematicamente colocada como células. Essa bipartição deixa uma parte lá para ser julgada e a outra parte, como Rasputin, por exemplo, ele era um gênio, ele tinha o conhecimento que eu tenho. Então, talvez eu seja a encarnação dele, no sentido da transmigração. Ou seja, o conhecimento de magia que Rasputin tinha, eu tenho. E ele foi o maior mago do tempo dele. Talvez, não posso dizer que foi o maior mago. O maior mago foi Douglas Hume. Mas eu tenho conhecimento dele. Então, o chip dele, e apenas o chip dele, só está em mim. E eu sei o Tantra que ele fazia. Cheguei a tirar 3 pessoas da UTI com o conhecimento do Tantra Yoga. 3 pessoas que o médico já tinha dado por perdido, estavam como se fossem morrer. E eu, com o conhecimento de Tantra, eu tirei. Junto com a minha parceira de Tantra Yoga. Isso é um fato, eu atesto e não minto. Por quê? Porque o meu chip, que era Rasputin, aqui ó, tá aqui ó. Então, isso estava em Rasputin, esse pequeno chip. Ó, não está no corpo físico, está no duplo etérico, porque está distante, ó. Aqui é o cérebro físico, aqui seria o duplo etérico, aquela figura que eu mostrei para vocês. O segundo corpo que está aqui, ó, a 4 centímetros. Então, esse chip passou pelo sacerdote egípcio no ano 2230, passou no ano 1700 ou 1914, passou por Rasputin e agora está em mim. Simples assim, ó. É um chip. E esse chip é um programa. E esse programa, eu quando preciso da informação, eu venho aqui e tenho a informação. Eu tenho porque existe um lugar chamado a fonte cósmica da informação. Se não fosse isso, Deus seria burro. Porque eu viveria vidas e mais vidas com 2 corpos, e esses 2 corpos, um apodrece e o outro permanece, e eu viria todo, mas esqueceria quem eu era. E viria só para pagar os pecados dos outros. Isso seria a maior burrice de Deus. Deus seria um estúpido se fizesse isso. Como diz Einstein, Deus me decepcionaria. Então, isso é mentira. E eu posso provar isso porque eu tive 5 anos cambonando um preto velho num centro espírita, num terreiro de Umbanda. Né? E aí eu pude comprovar que o preto velho que estava ali tinha todo o conhecimento que o chip dele, o chip, não a vida do outro, tinha na vida anterior. Então, minha gente, é o seguinte, eu estou aqui, eu tenho uma mente, um cérebro, esse cérebro está inteiro, mas quando eu morrer, a minha alma, ou seja, o duplo etérico, que é um cérebro de pura energia, vai se dividir ao meio, como uma célula. E essa parte é minhas culpas, minha vida particular. Essa não volta, essa fica, vai ser julgada. E essa parte aqui é o projeto, ou seja, o que é que eu tenho que fazer, o que é que meu raio sacerdotal, Rasputin era o sacerdote, era um mujik, um sacerdote russo, e o egípcio que Toto me levou para ver, no ano 2230 a.C., lá na pirâmide de Piratão, também era um sacerdote, e eu sou um sacerdote, eu sou um ex-diácono beneditino. Então veja, o projeto é o mesmo. Quer eu tenha sido um sacerdote no Egito no ano 2230, quer eu tenha sido Rasputin, que era um mujik, um sacerdote russo, quer eu seja Marlanf, hoje, professor Marlanf, que não fiquei no Mosteiro de São Bento, porque lá eles me limitavam, eu não podia ter acesso a todos os livros que eu queria na biblioteca, então eu saí, e agora eu aprendi tudo o que eu quis, sem limitação. É assim, isso se chama transmigração, e é fácil de provar, por quê? Porque se você for no terreiro de Umbanda, você vai ver que as almas dos vivos se comunicam com as almas dos mortos. Como eu disse a vocês,
todas vão para o mesmo lugar, em princípio, mas a psicologia já percebe, já chama isso de coincidência, né? Então, já é um fato que as almas vão e voltam, mas elas não voltam completas. Só quem vem é o programa. Portanto, isso aqui é a maior mentira que Kardec poderia ter inventado. E vou provar a vocês no outro vídeo, através de uma resenha feita por um gênio, Mircea Eliade. Então, essa sucessão do morto para outro que vive, para outro que vive, para outro que vive, assim sucessivamente, né? A parte dele, pessoal, sobe e vai ser julgada, e a parte dele, que é o projeto, desce e é inserida no meu inconsciente. E eu me lembro do que eu preciso me lembrar. Então, a gente não morre, minha gente. Isso aqui sou eu vivo. Mas o que eu souber que interessar a humanidade e que for bom para o engrandecimento da humanidade, voltará em forma de um pequenino chip, que é inserido aqui no sistema reticular, ou seja, no inconsciente. Esse chip, portanto, ao contrário do que Kardec afirma, não é, portanto, a mente total, é apenas um pedacinho dela. Ela se biparte, ela se divide, e a parte das minhas culpas, quem vai pagar sou eu lá em cima, e a parte do meu projeto, que é a minha, vamos dizer assim, o meu consciente, a minha sabedoria, o que é que eu tenho que fazer para que a humanidade progrida, essa sim, essa volta. Essa volta em forma de um chip. E esse chip está no duplo etérico. Isso já é claro. Por quê? Porque nós temos aqui, se a ciência, tá vendo? Na fronteira da ciência e da parapsicologia. Isso é ciência. Em 1968, a parapsicologia foi declarada oficialmente ciência. Aqui está, quando eu estudava com Frei Albino Arese, aqui tem ele, fazendo uma palestra, Frei Albino Arese, estudei com ele, fiz parapsicologia com ele, e aqui está o livro onde ele diz que a parapsicologia tem fundamentos científicos, e em 1968, a Associação Internacional para o Progresso da Ciência declarou a parapsicologia uma ciência. Agora, o espiritismo é considerado apenas o quê? Fé, crença, doutrina, hipótese. Nós estamos aqui lidando com ciência. Estamos lidando aqui com fatos. E o fato é a transmigração. A comunicação dos vivos com os mortos. Não existe a morte. A morte é uma ilusão. A morte não existe. Então, Kardec está tremendamente errado, e quem segui-lo está também errado. E nós vamos valorizar agora a Umbanda, que se deixou levar pela falsa erudição dos kardecistas, porque eles estudam, e aí terminou aceitando a reencarnação, negando assim a incorporação, porque a reencarnação nega a incorporação. Se existe a incorporação, não existe a reencarnação. Se existe a reencarnação, não existe a incorporação. Mas o que eu vi durante 5 anos foi a incorporação. Eu nunca vi ninguém reencarnado. Eu fiz 10 experiências. Eu sou parapsicólogo. É uma das ciências. Eu sou psicanalista e parapsicólogo. E eu fiz 10 experiências com pessoas regredindo até o passado. Eu fiz comigo mesmo. Eu revivi o meu parto, o parto do qual eu nasci, né? Eu revivi eu dentro do ventre da minha mãe. Eu fiz isso comigo mesmo, e eu posso dizer por experiência. Dentro da barriga da minha mãe eu conseguia ver o que estava fora. Então, a Umbanda, que vocês pensam que é uma coisa de pessoas burras, de pessoas atrasadas, porque o umbandista não estuda. Aqui está um livro que todo líder de terreiro devia saber. O Winston da Mata e Silva é inglês. Ele veio para o Brasil para estudar Umbanda. E a Umbanda nasceu na Babilônia. Ela não é cultura afro, coisa nenhuma. Tá? O candomblé é afro. A Umbanda não é afro. E eu estou baseado, eu tenho conhecimento profundo, não tanto quanto eu gostaria de ter, mas tenho bastante para dizer que eu fui um sacerdote egípcio no ano 2230,
Eu fui Rasputin no ano 1914, dezembro de 1914 ele foi assassinado, mas o conhecimento dele, o corpo ficou lá em cima. E a mente dele, a informação está em mim. E eu sei o que ele sabia. E eu faço o que ele fazia. Tudo o que ele fazia eu faço. Tudo! Tudo! Já levei pessoas desenganadas, tirei do CTI. Uma doutora que estava há 6 meses numa cama, já levei para vocês, paraplégica, botei a mão na cabeça dela e eu disse, levanta-te e anda. Ela levantou e andou. E a outras coisas. Então, isso ele fazia. Isso eu faço. Então, eu falo aquilo que eu faço. Logo, esqueçam a reencarnação. Né? O que existe, portanto, é a transmigração. Pronto. Agora, no próximo, vamos dar o conhecimento que Mircea Eliade, o maior dos gênios que estudou esse assunto, vai fazer uma resenha para vocês. Tá? Mas, reencarnação, zero. Kardec foi um péssimo pesquisador. Até o próximo.